Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o nosso episódio de número 20, publicado em 25 de maio de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é o tipo 6 em evolução. Nós temos feito essas entrevistas com as 9 pessoas de cada um dos tipos que já fazem algum trabalho interior, que já se desenvolveram, que superaram algumas coisas. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o nosso entrevistado tipo 6 autopreservação, que é o Tiago Ribeiro de Almeida, a quem eu chamo aqui na tela, para quem está nos vendo no YouTube. Né? Sempre há essa alternativa de ouvir nas plataformas de podcast ou ver no YouTube. Tudo bom, Ti? Tudo bem, e você, Ana? Tudo ótimo. Eu te agradeço muito, muito mesmo por concordar em fazer essa entrevista. Eu quem Eu, agradeço. eu vou rapidamente te apresentar. O Tiago é morador de Franca, no interior da cidade de São Paulo. E ele é hoje um empresário, né? Na verdade, ele estudou biologia e também tinha feito vários cursos técnicos e acabou trabalhando com automação industrial durante bastante tempo e fez uma caminhada que eu acompanhei de conseguir superar um pouco alguns aspectos do tipo 6 e do instinto autopreservação para conseguir empreender a partir de um determinado momento. E hoje ele tem uma empresa muito bacana. Vou pedir até que você conte muito rapidamente o que é a empresa. Mas, acima de tudo, o Thiago é um aprendiz do Enneagrama, alguém que faz trabalho interior, é o pai da Maria Paula e, super importante, é o marido da Tassiane, que fez a entrevista como tipo 3 para gente. E a Tassiane te citou, viu, Thiago, na entrevista, como você deve ter ouvido. E se você quiser citá-la, fique à vontade, tá bom? Então, Thiago, bem-vindo de novo. Conta pra gente aí de início o que é a tua empresa hoje. Ah, tá. A Vida Hidropônica, né, que é o nome da minha empresa, hoje ela atua no ramo de hidroponia. A gente diz que é uma agricultura moderna, né? Então a gente une hoje tecnologia com produção de alimentos, né? É muito, além de muito moderno, é muito sustentável. Então tudo com uma pegada de muito amor e carinho e um negócio que tem agradado aí a cada dia mais o público e o planeta em si. E tá tendo sucesso, né, Ti? Tá, sim, muito sucesso. E como é que você, como tipo 6 autopreservação, aprendeu a lidar com sucesso? Porque às vezes, paradoxalmente, não é uma coisa tão fácil para essa personalidade. Não, o sucesso, quando vem pra gente, o primeiro gatilho é fugir, é não achar que não é seu aquilo, né? Não me pertence. Mas a gente, devido aos trabalhos, a gente entende que são coisas da nossa mente, né? Do nosso, que está na nossa cabeça e que realmente não é assim, aquilo é nosso sim, nós merecemos ele sim, e tá até vindo tarde demais. Quero Me fala dessa parte aí. Como assim? Você quer dizer que você procrastinou essa mudança de carreira um pouquinho? bastante, né? Se a gente soubesse do nosso potencial e de como a nossa mente prega peças aí o tempo todo na gente, a gente teria dado um passo bem antes, né? Mas a Uhum. gente só descobre isso depois que conhece alguma ferramenta, como o Enneagrama, passa por um processo de evolução, de terapia, em tudo, né? Para poder Uhum. dar um passo desse e depois aceitar que isso aí é bom sim, e não é ironia nem nada, a gente passa por todo um processo aí. E como é que a tua cabeça te pregava peças aí nessa coisa específica de demorar para começar essa que parecia e parece hoje ser tua missão? Sim, é,
a gente sempre tem muita vontade de empreender ou de fazer algo como tipo 6, ver alguém fazendo de repente e ver acontecendo, mas a gente, devido a ter essa mente pregando peças de maneira, por exemplo, mas pode dar errado também. Pode Uhum, ser que deu certo para ele, mas não vai dar certo para mim. Pode ser, e se. Então a gente sempre coloca na balança mais as coisas do lado ruim, pessimista, e deixa a desejar, e não coloca nessa balança as coisas que poderiam ser ótimas, né? Ou não uhum. coloca nada na balança, só escuta o coração e vai, né? Aham, sim. E que é mais de evolução ainda, né? Um 6 que consegue não ficar preso só no centro mental, naqueles pensamentos infinitos. Lembrando que o 6 é o centro da tríade da cabeça, né? Tríade mental do Eneagrama, 5, 6 e 7. Uhum. Então, como é que foi essa experiência para você de conseguir zerar um pouco os pensamentos e conseguir ir, assim, vai que vai? Foi muito boa. Eu costumo pensar assim, e acho que é a primeira vez que eu vou dizer, mas que é como a gente vai num parque de diversões e paga para sentir um pouquinho de medo, ter aquele frio na barriga, e vai a primeira vez Uhum. naquele negócio, vai na segunda já não tá te dando tanto medo mais, vamos num brinquedo diferente, ou vamos arriscar um mais alto. E é mais ou menos Uhum. isso, você escuta o coração, vai com medo mesmo, o frio na barriga, a descarga de adrenalina e tudo mais, mas depois aquilo passa já a ser legal e aquilo ali nem te causa isso mais, esse aqui é um próximo, mais desafiador ainda, aí você passa a sentir que isso faz parte de você, porém dá para conviver ou usar isso como coisa legal, né? É. Quer dizer, então, que tem um lado secreto do tipo 6, inclusive o 6 autopreservação, que gosta um pouco de risco? Tem. É, É me fala perigoso, disso. é perigoso ele até gostar. Gostar não só um pouco, gostar muito, né? Muito. É. O 6 tem esses paradoxos, né, interiores, que nunca é tudo absoluto, né? Eu quero evitar risco, mas tem uma atração também, né? Que acho que, em alguma medida, vem da essência, né? Dessa coisa de que lá no fundo ele acessa a virtude da coragem, que é ir em frente com o coração aberto, sem titubear, né? E Uhum. eu vi você fazendo esse trabalho, de abrir o coração, de simplesmente se entregar, né? Fico muito honrado de você estar aqui, inclusive. E como é que é o sentimento? Como é que é a sensação de ser? O que que muda em você, ou não sei, quando abre o coração e sente essa coisa de ir adiante? Olha, é até um pouco difícil de explicar, Urânio, porque Uhum, são divisores de água mesmo para a gente. Quando você consegue se abrir para esse mundo mais no coração e ver com o coração e deixar de pensar, imaginar, né, e ver com a mente, você se torna, como que eu te digo? Você usa o dom de viver da maneira que ele tinha que ser. Parece que a gente antes estava meio que desperdiçando uma grande porcentagem do que você tinha hum, que usar como um ser humano e vivendo, né? Você desperdiçava esse uhum, dom de viver. Agora você consegue usar ele de uma maneira mais no caminho certo, sabe? Eu uhum. acho que a mente tem que estar lá, a gente usa ela com muita sabedoria, porque a gente tem esse dom de calcular, raciocinar e montar todo um cenário, mas não é isso que tem que dominar a gente, né? Eu hoje tento, agora sim a mente, mas agora não, agora o coração, né? Eu procuro estar Uhum. sempre me policiando. O 6, como um bom tipo mental, ele pode contar um monte de histórias para ele mesmo, para os outros, do tipo, é importante ser precavido, né? Antes um pássaro na mão do que dois voando. Enfim, Uhum. ele pode justificar um monte de coisa, mas na verdade tem essa procrastinação com uma certa covardia, com medo de ir adiante. E na hora que abre o coração para coragem e simplesmente vai, segue o coração sem deixar a cabeça ser o intermediário, dá uma sensação muito boa, né? E parece que na hora pode haver um pouco de adrenalina, mas não é assim, a mente se acalma, né? Sim,
Sim, não é a adrenalina mais que te trava, que vem daquela mente procrastinadora, né? Já é uma adrenalina gostosa, né? Do coração, eu acho, do viver, né? Aham. E às vezes a gente fala, né, Ti, que basta dar o primeiro passo quando a pessoa é 6, porque o medo existe só em antecipação ao que ele acha que pode acontecer. Mas quando ele começa, vem toda uma força, uma energia. Sim, Você nota isso em você? Você nota que o mais difícil foi o primeiro passo e que daí foi que foi? foi. É, o mais difícil realmente, eu acho que até você falou uma palavra aí agora que eu escutei ela a primeira vez quando eu te conheci e eu não entendi bem, e depois foi ela que me motivou, que foi esse da covardia, né? Certo. Não, a gente Uhum. distorce um pouco isso, não que é a covardia de ser Uhum. um covarde, uma pessoa ruim, mas covarde com a gente É. mesmo, né? E isso me Sim, deixou é. muito inquieto, foi quando eu comecei, e daí foi o primeiro passo, porque eu não queria ser assim mais, e graças a vocês e tudo mais, é, agora acho que depois desse primeiro passo a gente não consegue mais parar. Que coisa legal. E covardia, na verdade, é uma trapaça da nossa mente com a gente mesmo para não ser, a gente não se tornar tudo que pode ser na vida, né? Não assumir totalmente a liderança da própria vida, não ir para as cabeças, né? Isso, E aí você foi. Inclusive agora que a Tassiane saiu, né, do mundo corporativo, isso. tudo bem? Você está se sentindo bem? Está sentindo vamos que vamos assim? Ou dá uma insegurança? Tranquilo, tô me sentindo muito tranquilo. Na verdade, eu não sei se ela comentou, mas ela ficou adiando algumas vezes Ah, isso. Depois que ela decidiu, ela teve que adiar por motivos profissionais. Mas eu falava, ô, e aí? Vamos? Ah, agora olha, então 6 puxando 3. É isso que aconteceu na relação? não acredito que você remarcou de novo essa saída, não é possível. Tá tranquilo. Muito bom, muito bom. Isso também é amor, né? Mas na caminhada de desenvolvimento tu em geral, Ti, o que foi mais difícil? Mais difícil, eu acho que foi essa questão de realmente acreditar que a gente segue o coração e dá certo. Falar, não, eu vou Uhum. fazer sem pensar. Isso é muito difícil. Uhum. Vem a cabeça dizendo, não, não é assim, não pode ser. Você está sendo irresponsável, você está fazendo sem pensar, sabe? E se você continuar mesmo assim, né? E depois isso Uhum. se prova que é o certo. Mas eu acho que Então, mas às vezes. Perdão, pode falar. não acho que é o primeiro passo, assim, tem a ver com isso de, né? Agora, às vezes, o tipo 6, mesmo que dê o primeiro passo e dê certo, pode pensar, ah, mas foi dessa vez. Não garante que nas outras vai dar certo. Sim, Mas parece que para você foi mais transformador. Ou como é que foi? Continuou tendo alguma dificuldade depois? sim, elas sempre acontecem. Eu acho que a gente não pode deixar realmente de tentar estar sempre evoluindo e se policiando, porque realmente o primeiro passo vai ser bom, depois tem que dar o segundo, o terceiro, e sempre entre eles vai haver essa, né, essa coisa do cérebro pregando a peça. Olha, já está indo longe demais, hein? E aí a gente tem que, E qual é o segredo? Qual o segredo? Tem que fazer o quê, então? tem que deixar esse cérebro aí na hora que ele está querendo falar isso de lado, falar, e agora eu sou meio rebelde com você e vamos para cima. Tem que virar chefe do Tem cérebro, que é desligar isso? o microfone dele, tem hora. Como é que faz para fazer isso? Porque é difícil. Eu acho que quando a gente recebe alguma coisa do meio externo, um choque que te prova que o coração e que a espiritualidade, que ela existe e te conecta àquilo, aí o que eu faço é tentar lembrar daquele momento que me tocou profundamente, quase que sentir que Hum, eu estou ali de novo, sentir até o cheiro do lugar, aquilo, falar, não, aqui que é gostoso. Então eu me conecto àquilo, olha. sabe? Que eu vivenciei, por exemplo, em um retiro, que eu vivenciei, por exemplo, uma confirmação de que eu tomei uma decisão com o coração e fui elogiado. Eu me conecto àquele momento bom.
mais ou menos isso. Que coisa boa, que boa dica aqui, né? Você pegar os momentos mais iluminados que todos nós temos e colocar como marcos, mas também invocá-los, né? Isso. Mais adiante, quando eles começam a faltar no momento presente, né? Relembrar. E a dificuldade para o seis é que ele precisa se esforçar muito a fazer isso, porque as coisas boas caem no esquecimento. Uhum. A gente chama, às vezes, isso até de amnésia em relação aos êxitos, né? Uhum. E fazer isso de uma maneira disciplinada, então fez diferença para você? Muito. É meio que o meu lugarzinho eu volto ali, fico ali um pouquinho e de repente Hum. a gente recarrega. E como é que muda por dentro? Tua sensação de ser nesse momento que você acabou de falar de recarregar. Como é que muda? Fica mais energizado? O que Sim, que o é? peito abre mais, a coragem parece que vem à tona, Hum. sabe? Uhum, que é o coração ficando mais ativo, É. né? Agir com o coração. Aliás, a palavra coragem vem disso, né? Ir adiante com o coração aberto e Uhum. não com o coração fechado em medo, né? Sim. Coragem aqui que é a virtude que o seis se conecta quando ele baixa um pouquinho a poeira da paixão chamada medo, né? A gente já fez episódios aqui no Mundo Enneagrama que falaram dessas duas dimensões aí para o tipo 6, a paixão e a virtude. Agora, o que que normalmente as pessoas aconselham os seis, ou até que o seis tenta fazer, que não dá certo, ou que não deu certo para você? Hum, que aconselham a gente a fazer e que não funciona muito, Urânio. Deixa eu pensar. É. Sabe que agora não me vem nada assim, mas eu creio que não é bom. é, eu acho que se a gente tiver em determinado momento da vida, hoje isso não me causa, acho que, problema mais, mas fazer com que a gente, por exemplo, tome uma decisão de última hora sem pensar. Ou que Hum, se você está preparado para alguma coisa, imediatamente alguém te muda de direção e fala, não é assim mais, agora vai ser assado. Isso para quem não está num hum, determinado momento, eu acho, não entende muito bem o que está uhum. acontecendo, é avassalador. Assim, é como se tirasse o chão, né? Sim. Excesso de mudança, muita surpresa, né? Isso. A minha esposa, a Ju, que você conhece, que é uma seis também, ela fala, ela explica para mim assim, olha, é um misto que você tem que virar para mim e falar assim, vamos lá, vai dar certo. E ao mesmo tempo você não pode ficar falando isso a qualquer momento, porque se eu estiver sentindo medo e você ficar falando, vai dar certo, relaxa, eu não vou ouvir. Uhum. É por aí? É isso mesmo. É por aí. Hum. Então, ter um pouco de balanço entre essas duas coisas, né? Um reforço positivo e, ao mesmo tempo, não ficar numa viagem só de não olhar os riscos e os problemas. Isso, realmente. Exatamente. Tá. E o que que foram as coisas que mais te ajudaram a superar as tendências de seis? Você falou de várias já muito importantes, né? O uso do coração, lembrar de coisas positivas que deram certo e momentos mais inspirados. Também isso que acabamos de falar, né? De o que não fazer. Mas teve alguma outra coisa que te ajudou muito? Seja em você mesmo, seja nos outros? Sim, o que mais me ajudou, acho que foi no começo descobrir que existiam pessoas iguais a mim, que não era só eu no Hum. mundo assim sozinho, que eu não era pior. Aí isso já Uhum. te ajuda a falar que você não é pior que ninguém, isso já te mexe um pouquinho na autoestima, Hum. você só é um tipo, como no meu caso, quando eu conheci o Enneagrama, eu descobri que existiam pessoas iguais a mim e que isso tinha um ponto zero e um ponto 10 que eu podia chegar. Então aí já começou a me ajudar muito isso, sabe? Eu Sim, acho que foi sim, que bacana. um marco assim, foi descobrir que, né, que são personalidades e que a É. gente pode ter muitas virtudes. E aí não ficar só se achando menos, né, que pode acontecer com o tipo Acontece 6, né, muito. dele A gente ficar se mais compara, né, inseguro. o tempo todo. Aham.
É, isso que você acabou de citar, na verdade, é útil para todos os tipos, né? Ah, então não sou o único louco aqui, né? Tem essa coisa de que é um padrão, É, né? Tem muita gente igual a mim. Mas para o 6 eu acho que é muito especial para ele se acalmar, né? Ele não ficar só ansioso em relação a isso. E por falar nisso, o que mudou em você do ponto de vista de ansiedade? Como era antes e como é hoje? nossa, eu acho que a ansiedade antes, por mim, ela nem era vista como ansiedade, eu não dominava ela me dominava. Então, aquilo para mim era normal, eu tinha nascido assim, eu ia morrer assim, e errado eram os outros, sabe? Não sei, alguma coisa assim. Sim, E depois eu sim. entendi que a gente tinha que passar a entender o que é ansiedade, dominar essa ansiedade, e tratar ela com carinho aí e de repente, né, não deixar mais que ela tome frente em coisas e cesse suas decisões, te paralise, né? Porque o medo e a ansiedade, eu acho que pra gente é mais ou menos um é parceiro do outro, sabe? Para te isolar. Sim. Tá. Então, assim, tratar com carinho, acho que é o que às vezes a gente fala no enneagrama, de não se julgar e aceitar e tratar o ego com um pouco de cuidado, né? Mas aí, ao pegar no colo, essa ansiedade sai da frente, né? E você consegue ir adiante, você protege esse lado teu interno que sente o medo. Sim, É isso? isso. Mas vai Vai adiante, adiante. né? Isso. E, e hoje como é? Como é que é assim? Você tem menos ansiedade? Como é que é Tenho isso? menos ansiedade, com certeza, e ela existe em determinados aspectos, por exemplo, quando é muito, por exemplo, é, coisa que mexe com o amor da gente, por exemplo, alguma coisa relacionada à minha filha, alguma coisa relacionada à minha família, Uhum, pode ser que essa ansiedade fique um pouco mais aflorada, porque a gente nem uhum. tá na cabeça mais, pode estar no coração ali, sentindo uma insegurança, alguma coisa assim, e ela te domina, mas no dia a dia ela não é quem toma mais as decisões, né? Então ela vem, ela Uhum. existe, mas a gente não decide através dela. Opa, que coisa bacana que você conseguiu então, né? Não é para qualquer pessoa, na verdade. Tem um mérito grande aí seu, né? Porque a ansiedade tenta reassumir o Sim, e comando. não é sempre assim, então tá sempre assim, perfeito? Às vezes eu percebo que eu decidi através da ansiedade, eu falo, nossa, deixei ela me pegar, aí Uhum. eu volto atrás, peço desculpa, ó, eu tomei uma decisão com ansiedade e tudo mais, mas dá para consertar ainda, né? Ou seja, você É, a muda as palavra final coisas e produz algumas surpresas, é isso? é isso. Tá, então já consegue andar mais na montanha-russa da vida também, né? Não só do parque de diversões, É, assim. isso. Tá. E me fala um pouco mais do antes e depois. Alguém que te conheceu antes e te vê agora também. O que a pessoa nota, além do que a gente já falou, que tem de diferente em você? Eu creio que se uma outra pessoa tivesse me olhando antes e depois hoje, nota uma pessoa muito mais calma, que dá para sentar, bater um papo, conversar, a gente se sente mais aceitado, respeitado, sabe? Tudo mais conectado. E Uhum, quem me via antes, via uma pessoa, nossa, não dava nem para bater muito papo, pessimista, ansioso, é, uhum, meio que uhum, desorganizava o ambiente, sabe? Né? Devido a tanta ansiedade, tanto uhum. medo. Então, eu sinto que Sim. hoje eu faço mais bem ao redor dessas pessoas e antes eu meio que fazia Hum, mal para elas. Isso a gente consegue passar para essas hum, pessoas, medo, ansiedade e tudo mais, né? Então, creio que é mais ou uhum. menos assim. E internamente deve ser mais prazeroso. Sim, com certeza. Acho que eu tenho convites hoje de pessoas para sair, conversar, dar opinião, dar um conselho, coisa que jamais isso existia antigamente. Então, para a gente sente que está sendo reconhecido pelo nosso trabalho agora, interior e tudo mais, né?
Sim, e já tô até imaginando aqui o Thiago dando conselhos, falando assim: vai que vai dar certo. E não só aquele conselho antigo de olha É mais ou bem. menos por aí. Ô, começa, depois você vê como que faz, só começa. Opa. Quem te viu, quem te É, vê, né? realmente. É. E ao mesmo tempo, todos nós estamos numa caminhada, né? E falta muito para todos nós. E o que que são aspectos que você ainda tem trabalhado hoje, que ainda são obstáculos de tipo 6 para você, Ti? Olha, Urano, eu acho que um dos maiores aspectos é esse que eu disse de separar a hora de usar a mente e a hora de usar o coração. Tá sempre ali, sabe? Uhum, Não usar de outras situações para dar desculpa de um momento que realmente não está legal, de, não, de tentar fugir daquele lugar ali naquele momento, de uma situação em si. Eu acho que é ser uhum. mais corajoso, mais assumido ainda, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho que ainda. Eu tô no caminho, mas eu tenho que melhorar muito. Sim, sim. E o corpo, Thiago? Porque eu tenho uma coisa aqui que eu descobri de você quase por acaso. Senti até que você não gostou muito quando eu descobri, que é o fato de que você é faixa preta de jiu-jitsu. Sei. Eu depois que acho que eu vim tomar devidas responsabilidades na vida, eu deixei um pouco de lado o meu corpo. Isso mexe muito comigo mesmo. A minha autoestima, eu acho que não é muito, não é o que ela deveria ser, não é o que ela tinha que ser devido a isso. Eu acho que se eu tivesse hoje ainda praticando esportes, que fosse o jiu-jitsu ou outro, eu acho que aí teria mais, eu estaria mais completo ainda, sabe? Com aquela coisa que a gente fala de corpo, mente e espírito, né? O corpo está um pouco fora aí Uhum. né, desse equilíbrio. Hoje em dia, então talvez seja um ponto aí para pensar, retomar, mas ao mesmo tempo, se você chegou ao ponto de ser faixa preta em jiu-jitsu, certamente você desenvolveu a capacidade de deixar o corpo falar também na frente da cabeça em alguns momentos, Sim, né? De ser mais rápido, sim. reflexo. E você nota se isso ajuda também, ou seja, não só abrir o coração, mas a acessar o instinto para baixar a energia da Muito, Urana. mente? Eu acho que eu não conheci ao mesmo tempo o Enneagrama com uma arte marcial, por exemplo, com o Jiu-Jitsu. Eu creio que se eu Aham. tivesse conhecido os dois juntos, seria muito bom. Porque para uma pessoa do Uhum. tipo 6, por exemplo, autopreservação, quando ele está ali num tatame, ele está trabalhando muita coragem, é uma luta, né? É uma arte em si que. Então Uhum. você não pode ficar muito com a cabeça, senão a adrenalina vai te paralisar, você não tem forças. Eu já tive momentos de não ter forças ali. E eu venci isso Aham. com o corpo, não foi com o coração de repente só, mas com o corpo. Então eu creio que hoje eu tinha que ter mais o jiu-jitsu junto com o Enneagrama, porque acho que o Enneagrama ia me ajudar Uhum. ali. Eu nunca tentei fazer jiu-jitsu com o coração, digamos assim, eu nem sabia que ele existia, né? É. Sim. Quem sabe aí, daqui a algum tempo, a gente vai fazer um outro episódio, você falando de jiu-jitsu e Uns, enneagrama, depois que você uns 10 quilos retomar mais isso, magro ou artes ainda, marciais. Né? quem sabe? É, É. quem sabe, né? E agora, dê alguma outra dica aí, por favor, para esse nosso ouvinte que é tipo 6 e está te ouvindo agora e falando assim, nossa, que legal, mas será? Né? E que outra dica você tem para caminhada interior do nosso ouvinte do tipo 6? É, confiança, né, mesmo, 100%. Eu acho que esquece um pouquinho o que pode dar errado e a gente não vai ver no momento, no princípio, coisas dando certo, mas então não vê nada. Vai, só vai, sabe? Uhum. Confia. Eu acho que seria Uhum. isso. Então a confiança é se colocar em Isso, movimento, não dar um tempo para isso. si mesmo, é isso? Ser um Diminuir os pouco mais cronogramas. irresponsável, isso. Ok, boa, boa. Se colocar em ação, ir para cima e aí ver o que Justamente. acontece, né? Desorganiza um pouco aí. Às vezes,
Às vezes, quando o 6 vê evidências de que tudo bem, ele até como tipo mental começa: "Ah, então tá bom, então eu vou de novo", né. Ou seja, mostrar quase que dados, né, de que: "Opa, deu certo, eu não Uhum. imaginava", né. E lembrar dos êxitos, né. E que é uma dica, Ti, para quem se relaciona com o 6 na vida? Que é assim, quer o 6 muito bem, que quer, ajudar o 6 no processo de desenvolvimento. Certo. Eu acho que se for para ajudar no processo de desenvolvimento e ele já tomou uma atitude, ele está na tentativa, eu acho que é essa pessoa reconhecer, de repente, com um elogio, ou mostrar algum caminho, ou dar as mãos, digamos assim, né? E eu acho que isso é fundamental no início. Um reforço Justamente. positivo. Acho que abastece muito. É, o 6 precisa muito dessa reafirmação. "Nossa, eu tô achando que tá dando certo", mas aí ele olha para o lado e espera alguém Isso, falar: "É, tá dando sim, vai que vai", né. Isso ajuda isso. muito, né. E o que que não ajuda quando as pessoas fazem ou falam o quê? Eu acho que é pessoas do tipo, tá vendo? Eu te avisei, eu te falei. Hum, Acho que é meio fazer o que uhum, você faria também. Por exemplo, você tentou, de hum, repente não saiu daquele jeito, fala, ó, parabéns, mas você tentou, vamos novamente, vamos tentar assim agora. Ao invés disso, você dizer assim, tá vendo, ó, não é para você. Ah, acho que hum. isso, Ou pessoas ou pessoas ou seja, que isso, duvidam de você, é isso? Já chega você a isso, duvidar de você, né. Se a outra pessoa duvida também, ferrou. aí ferrou, né. E, ao mesmo tempo, alguém que só fala assim: "Ah, você é pessimista", né, também não Não, ajuda, né. de forma alguma. É, tem que entender os 6. Aliás, assim, o 6 não tem uma coisa que define melhor o que ele é, do que falar que ele é pessimista, que ele é contrário ou do contra, assim, se a pessoa chega sendo pessimista para ele, ele vai se tornar otimista, É, não é verdade. verdade? Mas também não pode ser muito pessimista, falar: "Ah, não vai dar certo", né, assim, mas não, eu entendo que você está com esse medo, faz sentido, tem esse lado. Quando alguém fala assim, o que que acontece com você? Você diz quando alguém fala que entende o meu medo, que me apoiando ou não? Isso. É, que tá te apoiando e fala assim: "Não, eu entendo o teu medo, mas faz sentido, pode ser que aconteça Ah, isso tá, não. mesmo". O que que acontece em Nesse você na momento eu hora? penso, eu acho que ele não tá muito certo, não. Eu meio que me oponho já, aí eu já viro os polos. Ou seja, aí você vai pro Isso mesmo, otimismo. com certeza. Ó, fica a dica aqui para você que se relaciona com 6, né. O que que a Tassiane faz que te ajuda? Essa questão do apoio, olha, não, deu certo, parabéns, nossa, eu vou te ajudar, isso aí é muito bom, vamos fazer assim, que agora ainda vai ficar melhor ainda e tal, sabe? Afirmação. Tá, Isso. ok, maravilha. E o que que a gente não falou aqui, que você gostaria de acrescentar? Sobre você, sobre a caminhada de um 6, o que você quiser falar, para a gente poder Tá. encerrar a entrevista. Ah, eu acho, Urano, que a gente poderia falar um pouco dessa questão da coragem, né? Da onde a gente realmente pode chegar sendo um seis, as virtudes de ser um herói, né? De ser um líder, de ser uma pessoa que Uhum, realmente é respeitada, é desejada. Eu acho que um seis saber que isso é uma virtude dele, que ele tem que desconfigurar algumas coisas para entrar nesse caminho, é muito importante. E se ele estudar um pouquinho, eu acho que pode ser deve ser através do Enneagrama, o que é o caminho para um 6, eu acho que ele vai sentir assim vontade, vai sentir é, muito desejo de hum. chegar lá, ou então de pelo menos permanecer nesse caminho, sabe?
E aí você começa a testar isso, fala, Sim. será que eu posso ser um líder, um herói, uma pessoa corajosa? Começa a testar isso no dia a dia que você vai falar, opa, eu nasci foi para isso. Ah, que bom. Isso tem muito a ver com o que a gente fala de o 6 aprender a assumir a própria autoridade, né? E não ficar dependente de outras figuras de autoridade, ou ficar muito focado em o que elas fazem ou deixam de fazer. É parar de lutar contra, né? Isso. Ser um líder. E gostei muito da palavra herói, porque acho que para os 9 tipos em evolução, a gente tem que entender que isso é a jornada do Uhum. herói, né? Que é assumir a liderança do próprio autodesenvolvimento e psicoespiritual, né? Acho que você também trouxe essa dupla dimensão aí, tanto o controle da mente, as emoções, um lado psicológico, quanto também um lado de acessar uma fé Sim, com maior, né, Tiago? certeza. Essa para um 6, principalmente, eu acho acessar essa fé é fundamental, né? Eu acho que praticamente impossível sem ela. A gente tem que tentar estar sempre conectando a ela, né? É ela que nos move. Aham. E é uma fé que não é idealizada, que não é externa, Isso, é né? Ela é interna. Eu interna. acho que quando eu disse que eu vou para aquele lugar e vivo aquela situação novamente na minha mente, acho que foi naquele lugar que eu acessei essa fé interna, né? No caso, eu volto ali um pouquinho, é onde eu acho que é isso que é a minha essência, né? Hum. Que lindo, Thiago. É um grande, grande prazer te ouvir. Fico especialmente feliz com o teu sucesso como resultado do teu trabalho interior e, acima de tudo, ver que você se sente melhor com você mesmo a cada dia. E tenho certeza que essa entrevista foi inspiradora para todo mundo e, em particular, aqui para os outros tipos 6. Eu que agradeço, Muito Dan. obrigado. Meu mestre. É, a Tá. gente está junto. Então, a você que nos ouviu, um obrigado também pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama, um obrigado mais especial ainda aos nossos alunos dos cursos, e a membros da CP Online, a nossa plataforma de conteúdos. Assine o Mundo Enneagrama, o nosso podcast, na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify ou na Amazon. Adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. Avalie-nos também, dê aquelas 5 estrelas para nos ajudar no crescimento do podcast. No YouTube você nos acha no canal CP Enneagram BR. CP de Chestnut Pies, CP, Enneagram com 2 N's e sem o A no final, BR de Brasil. Tudo isso junto, CP Enneagram BR. E o nosso site, cpenneagram.com.br. Envie-nos dúvidas, sugestões para o oi@cpenneagram.com. Também dizer que nós temos o retiro experiencial, que antes nós chamávamos de Retiro A, que vai acontecer online em setembro. E também um workshop, se você preferir se formar mais profissionalmente no Enneagrama ou aprender mais o conteúdo, teremos workshops que a gente chama de habilidades e outro de soluções de Enneagrama, também online em outubro. O retiro é em setembro e os workshops profissionais em outubro. Procure-nos lá no nosso site, calendário, você vai ver toda essa agenda de cursos. Né? Me lembro tanto, Thiago, de experiências que você teve em um dos Aham. retiros, né? Que foram muito bonitas para Obrigado. todos nós. Isso aí ajuda Principalmente a muita mim. gente. É isso aí. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.